Queridos companheiros, bom dia a todos. Eu sou Solange Darkley Souza Cruz, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, no município de Anchieta, Espírito Santo. E nós vamos aqui agora fazer uma breve reflexão do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo muito interessante, muito bonito. A gente nem poderia dizer que é um dos prediletos, porque são todos os capítulos muito bons, né? Bonitos, né? Mas é um capítulo que me chama muita atenção, aprendi muito com ele. E nós vamos aqui tentar, né, estudá-lo, lembrar um pouco, estudar um pouquinho com ele, né? O Cristo Consolador é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec se baseia nas palavras de Jesus, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, a fim de que ele fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Nós vamos nessas três primeiras frases de Jesus, né? Relembrar um pouquinho o que se refere aqui a respeito da doutrina espírita, que nós conseguimos refletir sobre ele. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu, até os 15, 16 anos, eu frequentei a Igreja Católica, porque até então não havia movimento espírita para evangelização, e só com meus 16 para 17 anos que eu entrei para a Mocidade Espírita Jerônimo Ribeiro, lá em Cachoeira do Mirim. E até então, Jesus para mim, durante o tempo que eu fui católica, era sempre aquela figura pendurada no pescoço, no cordãozinho, um Cristo crucificado. Era na igreja a figura do Cristo, uma imagem do Cristo crucificado. Nas casas onde a gente ia, de pessoas católicas, era sempre um quadro, né, com Jesus crucificado. Eu só via Jesus dessa maneira. Jesus, para mim, era uma figura que nascia 25 de dezembro e sexta-feira da Paixão a gente botava na cruz outra vez. Eu não tinha, assim, a mínima ideia, né, do que era Jesus. Mas na doutrina espírita eu aprendi. Eu consegui entender quem é Jesus. Jesus é um espírito como nós, filho de Deus como nós. Deus é um espírito criador que nos criou a todos. E nos criou a todos, como disse o Divaldo, condenados a sermos perfeitos. Condenados a evoluir, a chegar a uma perfeição. E Jesus é aquele irmão nosso que já chegou lá, que conseguiu, através do seu esforço, do seu trabalho, da sua evolução, se transformar no que ele hoje é para nós, o nosso modelo e guia, como nos ensinaram os Espíritos. Jesus, nós aprendemos que Jesus, com uma bolinha de fogo desprendida do Sol, ele preparou o nosso planeta para que nós pudéssemos viver aqui. E durante milhares de anos, de séculos, através daqueles períodos que a gente estuda na escola, né? Período de transição, primário, secundário, até chegar lá no quaternário, onde a gente pudesse chegar aqui na forma humana. Então,
E durante milhares ele foi preparando esse planeta. Recebeu aqui espíritos de outros planetas também, que precisavam vir para cá. Veio pessoalmente ajudar-nos, né? E, infelizmente, o que nós fizemos com ele? Ele nos deixou as leis divinas, nos revelou que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, devemos nos amar mutuamente, e o seu prêmio, o seu presente que nós demos a ele foi a crucificação. Mas Jesus era tão superior que, mesmo sabendo, antes de ser crucificado, ele disse que rogaria ao Pai e que nos enviaria um outro Consolador. Porque Jesus, na sua época, já foi um Consolador. Mas ele prometeu que rogaria ao Pai e nos mandaria um outro Consolador. Porque quando ele veio, ele consolou muita gente, muitas pessoas, né? Está lá no Evangelho, enfermos, cegos, meretrizes, todo mundo. E consolou com seus ensinamentos. Deixou os seus ensinamentos, partiu, mas nos prometeu um novo Consolador, um outro Consolador. E esse Consolador ficaria eternamente conosco. Ficaria eternamente convosco. Por quê? O que ele nos ensinou, a revelação que ele fez de que todos nós somos filhos de Deus, que devemos nos amar uns aos outros, é uma lei que vai ficar eternamente. Nós não vamos conseguir, apesar dos nossos preconceitos, nos desvencilhar da fraternidade que tem que haver entre nós, porque todos nós somos irmãos. Esse ensinamento vai ficar eternamente conosco. Porque o que ele nos ensinou são leis divinas, são leis imutáveis, são leis eternas. Tem uma obra de André Luiz em que ele está numa reunião com uma pessoa fazendo uma preleção, e depois da preleção as pessoas começam a fazer perguntas. E a pessoa faz uma pergunta, e essa pessoa que está fazendo a preleção, um espírito superior, ele abre o Evangelho e dá a resposta. Então a gente viu que os ensinamentos de Jesus, até em outros planetas, estão sendo estudados. Até em outros planetas, o mesmo Evangelho que nós estamos estudando aqui é estudado lá em outros planetas. E vamos estudar, porque isso é lei divina, é lei eterna, então vai ficar eternamente conosco. Esse Consolador, o que é? É um espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece. Espírito de verdade. Isto é uma verdade que digamos assim, se aparecer outra verdade melhor do que essa, até a gente vai aderir. Mas até agora não apareceu. E nem vai aparecer. Né? Que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Por quê que o mundo não pode receber e não conhece? Porque nós vivemos em que mundo? Aprendemos no Espiritismo que nós vivemos num mundo de expiações e provas. E no mundo de expiações e provas, prevalece o mal.
As pessoas vivem num sistema materialista. Tudo que é material desperta o interesse das pessoas. Então, o mundo não pode ver, não conhece. Se você for conversar com alguém hoje que não tenha conhecimento nenhum, ou às vezes de uma outra religião, você vai falar em certas verdades, as pessoas não entendem. Não querem nem saber, não se interessam. Porque o interesse das pessoas são interesses de coisas materiais, de coisas aqui do mundo. Você vai falar em mortalidade da alma, né? Pouca gente está se importando. Né? Se vai falar em reencarnação, ninguém quer saber. Se a gente for falar em reencarnação com alguém hoje, é capaz dessa pessoa respondeu a mesma coisa que Nicodemos respondeu a Jesus há 2000 anos atrás. Porque muitos não entendem. Por quê? Porque o interesse, né, dessas pessoas não estão nas coisas espirituais, estão nas coisas materiais. Nós estamos vivendo, né, um mundo de expiação. E é bom a gente lembrar que mesmo a gente sendo espírita, né, tendo todo esse conhecimento, muitas vezes a gente age ainda como se fosse materialista. Nós nos dizemos espiritualistas, mas muitas vezes agimos como materialistas. Muitas vezes na nossa vida a matéria fala mais alto que o espírito. Nos nossos interesses, naquilo que nós buscamos e queremos, como procedemos. Muitas vezes, né, a materialidade fala bem mais alto do que a espiritualidade. Então, esse sistema que nós vivemos hoje, onde as pessoas só buscam as coisas materiais, só estão preocupadas com as coisas materiais, é difícil. O mundo não pode ainda receber, porque ainda não conhece. Porque os interesses das pessoas hoje ainda não são pelas coisas espirituais. Esse Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Isso aqui, gente, é uma coisa deslumbrante. Porque hoje nós sabemos que nós estamos aqui no planeta, reencarnados, sabendo de tudo que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Às vezes eu fico pensando assim, se eu não fosse espírita, o que eu estaria fazendo? O que eu estaria buscando? Onde eu estaria agora? Mas hoje eu sei. Quando esse Consolador vai nos ensinar todas as coisas, o que é que vai ensinar? Vai nos ensinar quem somos. E que é a coisa mais importante para nós aprendermos hoje. Quem somos? Tem muita gente que fala assim, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei por que eu sou assim. Não se conforma com a vida que tem, não se dá com ninguém, não aceita as coisas como são, reclama de tudo e de todos, né? Mas hoje nós sabemos, né? Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, estamos a caminho da nossa evolução espiritual. Nós estamos aqui para isso. Então, quando o Espírito de Verdade disse lá no livro dos Espíritos, a primeira coisa que a gente tem que fazer, segundo, conhece-te a ti mesmo. E nós já sabemos quem somos. Quem somos, o que estamos fazendo aqui, falamos.
estamos reencarnados, procurando trabalhar pela nossa evolução, que é o nosso destino. Quer a gente queira ou quer não queira. E quanto mais a gente demorar, pior para a gente. Porque nós conhecemos as leis divinas. A lei de causa e efeito, que tudo que a gente faz tem efeito. A lei de ação e reação. Então nós sabemos, né? Por que sofremos? Por que somos ricos? Por que somos pobres? Por que estamos naquela família? Por que somos doentes, sadios? Por que somos deficientes? Por que temos uns são mais inteligentes do que os outros? A gente sabe de tudo. A gente... nós ouvimos falar uma vez de um orador dizendo que a doutrina espírita é a doutrina dos porquês. Você pergunta, por que isso? O Espiritismo tem resposta. Então, o Consolador iria nos ensinar todas as coisas. Então, a gente já sabe como agir. Já sabe o que fazer. E muitas vezes a gente não segue esse caminho e dá tudo errado depois. A gente sabe que se a gente não for por esse caminho, dá tudo errado. Errado. Outra coisa, o Espírito de Verdade voltamos aqui no número 5. Quanto a vós, conhecê-lo-eis. Jesus disse que algumas pessoas iriam conhecer, iriam entender, iriam conhecer o Espírito de Verdade. Que nós vimos, o mundo não pode receber porque não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis. O que significa isso? Kardec nos diz que para ser espírita, há necessidade de um desenvolvimento, de uma maturidade do senso moral. Maturidade do senso intelecto-moral. Quem fala? O que quer dizer isso? Maturidade do senso intelecto, eu entendo que tem que ser uma pessoa que pensa, que raciocina, que compara, que pensa. Não pode ser uma pessoa assim que tudo que ouve, aceita, tudo que vê, acredita. Tem que ser uma pessoa que observa, que pensa, que mede as consequências de tudo. É um desenvolvimento da maturidade do senso intelectual. E hoje, muitos de nós temos isso. O desenvolvimento intelectual do mundo hoje está muito grande. Lá no Evangelho diz o quê? Que o desenvolvimento intelectual, a inteligência do homem, está muito grande. Que a civilização hoje tem um defeito e uma virtude. A virtude é o desenvolvimento intelectual. Essa tecnologia que nós estamos vendo hoje, às vezes até nos assusta. Porque a gente, quando vê um computador, qualquer aparelho elétrico, né, um celular, e outros aparelhinhos aí que a gente vê, que falta tudo, que faz tudo.
a gente fica pensando como é que pode, como é que o homem chegou, né, a esse ponto. De trabalhar com aquilo que ele nem vê. O homem faz, né, milagres. Não só nesse campo da tecnologia, mas de tudo, da ciência, de todas as ciências, da medicina, de tudo no mundo. Mas nós temos também um defeito. A nossa civilização tem um defeito, que é a indiferença moral. É o nosso defeito. Então, para ser espírita, tem que ser maturidade do senso intelectual e moral. Kardec estava certo. Nós temos que desenvolver a maturidade nesses dois sentidos, para que a evolução seja completa. Nós estamos hoje passando por uma pandemia, esse coronavírus que está aí, e se não fosse indiferença moral, todos os fabricantes de vacina do mundo, nós estamos falando baseando no que a gente está ouvindo, vendo, poderia estar fabricando vacina e mandando para todo mundo, para todos os países, vendendo, pagando ou não. Mas e a indiferença moral? Por que os laboratórios não pensam? Saber se... Aí dão desculpa, né? Que é isso, que não pôde, que não veio, porque não teve papel, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas se não houvesse essa indiferença moral, os próprios laboratórios iam fabricando vacina e mandando. Se é que vacina é a resolução desse problema. Então nós temos isso aí, esse problema aí. Falta esse desenvolvimento moral. Mas temos também a maturidade do senso intelectual. Isto é, a pessoa tem que ser um pouquinho inteligente para ser espírita. Eu me lembro que Raul Teixeira, uma vez, lá na faculdade onde ele trabalhava, um colega dele disse para ele assim: Raul, me admiro você. Você é uma pessoa tão inteligente e é espírita. Raul falou assim: é por isso que eu sou espírita. Isto é, porque eu sou inteligente. Então nós temos que ter, né, esse desenvolvimento intelectual para poder entender a doutrina espírita. Mas Kardec, né, no tempo dele, também já tinha previsto isso, quando ele fala que no futuro haveria 3 tipos de espíritas: experimentadores, aqueles que só gostam do fenômeno espiritual. Falou que é fenômeno, que o espírito vai falar, vai aparecer, é com eles mesmo. Só frequentam reunião mediúnica. E eles falam assim: não, porque na reunião mediúnica nós vamos consolar os sofredores. Gente, para consolar o espírito sofredor, não precisa ir para reunião mediúnica, não. Dentro de casa, dentro da casa, na família da gente tem espírito sofredor. E muitas vezes a gente não tem uma palavrinha de paciência, a gente não ajuda. Então não é só o fenômeno, não. Nós temos que ver no todo. Né? Mas tem aqueles, são os experimentadores. Temos espíritos imperfeitos, diz Kardec. Somos nós. Aqui a gente se inclui. São aqueles que já conhecem as leis divinas, já conhecem um pouco dessa doutrina, e muitas vezes a sua conduta não está de acordo com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele está aprendendo. Infelizmente, a gente reconhece. Por isso que estamos sendo, todos os dias, testados, provados, e muitas vezes a gente erra, a gente cai.
Somos nós, espíritos imperfeitos. Kardec previu isso. E, por fim, teremos os bons espíritos. São aqueles que como diz Kardec, que se transformaram verdadeiramente ou estão tentando, estão se esforçando para se melhorar. O verdadeiro espírita é aquele que se transforma, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para isso. Um dia desse eu levei um susto assim, porque uma pessoa estava conversando comigo e as pessoas estavam conversando com uma outra pessoa e surgiu meu nome na conversa. E essa pessoa disse assim, falando mesmo, não, Solange é espírita, assim e tal. Porque Solange frequenta o centro espírita, já foi presidente do centro espírita, faz alguns estudos, algumas palestras, ela é espírita, sim. Quando ela me disse isso, eu levei um susto. Porque eu lembrei dessa frase de Kardec. A gente está sendo reconhecida que é espírita por isso. Porque a gente faz palestra, a gente frequenta o centro espírita, a gente foi presidente do centro espírita. Isso é errado, gente. Nós temos que ser reconhecidos pela nossa transformação moral. Muitos de nós estamos sendo iludidos, achando que ser espírita é falar bem, é frequentar um centro, é ter um cargo no centro espírita, é ser médium, ostensivo. Mas Kardec é muito claro, né? O verdadeiro espírita, os bons espíritas são aqueles que se transformam, moralmente falando. E por fim, Jesus, falando sobre o Consolador, ele diz o seguinte: nos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Realmente. A doutrina espírita, né, trouxe Jesus de novo. Tirou Jesus da cruz e trouxe novamente os seus ensinamentos. Kardec, quando codificou o Espiritismo, ele disse o seguinte, que ele não estava querendo criar uma nova religião. Ele estava querendo criar uma filosofia espiritualista. Só depois que os espíritos disseram que o espírito mais perfeito para servir de modelo e guia da humanidade era Jesus, foi aí que ele viu o caráter religioso do espiritismo. Foi ali que ele viu que o espírita realmente ele teria que se religar a Deus, a Jesus. E por isso que quando Jesus disse que o Consolador prometido ia recordar tudo o que ele disse, e é mesmo, a gente compara. O que Kardec fez? Kardec pega o Sermão da Montanha. Kardec não se preocupou com outras coisas da vida de Jesus, como muita gente está aí brigando até hoje. Sobre o corpo de Jesus, se Jesus nasceu, se Maria estava grávida, não estava, essas coisas. Se ele fez milagre, se não fez, tem gente se preocupando com essas coisas. Kardec pegou o quê? Sermão da Montanha, que são os seus ensinamentos. Ensinamentos para a humanidade. Não é só para os espíritas, não. Sermão da Montanha, que Gandhi falou que não precisava mais nada, bastava o Sermão da Montanha.
para que as pessoas possam viver em paz. Então, o Espiritismo nos recorda tudo que Jesus nos ensinou. Tem uma página muito interessante de Emmanuel, que se chama Jesus e Kardec. Emmanuel pega uma frase de Jesus e uma frase de Kardec. Olha a coincidência, olha como tudo dá certinho. Ele diz o seguinte: ante a revelação divina, Jesus assevera: eu não vim destruir a lei. Jesus disse. E Kardec afirma: também o Espiritismo diz: não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o Krishna vai além. E não só veio destruir a lei, não veio destruir a lei, mas ensinar as pessoas também a praticar como que as pessoas deviam praticar. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. O Espiritismo diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles reencarnam moradas correspondentes ao adiantamento que lhes é próprio. Tudo igualzinho. Tudo coincidindo. Né? Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os espíritos disseram: fora da caridade não há salvação. Outra coisa que nós aprendemos sobre caridade, que até então caridade para muita gente ainda é distribuir cesta básica, dar dinheiro, dar roupa, dar isso, dar aquilo, dar pão, dar comida, dar remédio, dar isso. Isso Jesus diz que é dever nosso. É dever de quem tem, dar a quem não tem. Isso é obrigação nossa. Caridade verdadeira é aquele BIP. Fala, é o BIP, né? Benevolência para com todos. Benevolência. Será que eu tenho sido benevolente? Todo mundo? BIP, BI, indulgência para com as faltas alheias. Fico condenando tudo que eu vejo. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós erramos. Então nós não podemos ficar condenando o erro dos outros. Veja como nós somos espíritos imperfeitos. A gente ainda não pratica aquilo que a gente está aprendendo. Mas vamos nos esforçar. E P, do BIP, perdão das ofensas. Eu tenho perdoado tudo que me fazem, tudo que falam de mim. Eu tenho perdoado. Como é que eu relevo as coisas que falem comigo? Como é que eu reajo? Então, meus amigos, o Consolador prometido está aí, na nossa frente, nas nossas mãos. Nós, espíritas, temos um tesouro. É aquele tesouro, como disse Jesus na parábola, que estava escondido no campo. E quando nós descobrimos, diz Jesus na parábola, era um homem que tinha um tesouro escondido no campo. Quando o homem descobriu aquele tesouro, o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e adquiriu aquele terreno, porque ele sabia que tinha um tesouro aqui. O Espiritismo é isso. Nós temos que deixar a nossa velha vidinha de egoísmo, de orgulho, de apego, de preconceito. Nós temos que deixar essas bobagens tudo para lá e pegar esse tesouro, comprar esse terreno, que é o Espiritismo, porque ali é que está o tesouro da nossa evolução. Eu espero que nessas breves reflexões a gente possa
relembrando tudo, relembrando a doutrina espírita, né? Nós possamos continuar buscando a nossa melhoria espiritual. Muito obrigada a todos.